Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para darmos início a mais uma videoaula para vocês e hoje nós vamos estar falando sobre introdução à teologia. Tá? É através da teologia que nós vamos ter aí um conhecimento a mais a respeito sobre Deus, sabendo que por mais que a gente tente conhecer a Deus, mesmo assim será insuficiente conhecê-lo na sua totalidade. Então, todos os esforços que nós fizermos para poder conhecer a Deus, nós ainda assim vamos estar na superfície do seu conhecimento. Então, por mais que todos os teólogos, pesquisadores, PhDs, todos esses homens com as mentes mais brilhantes da face da Terra, tentarem conhecer a Deus, mesmo eles não vão conhecer a Deus na sua totalidade. Sempre lembrando que a Bíblia, ela interpreta-se a si mesmo. Logo, não depende completamente do homem para que a mesma seja interpretada, tá? Mas através simplesmente do seu autor, que é Deus, e também do Espírito Santo. Então, o homem ele é totalmente dependente de Deus para poder se ter ou compreender a teologia. Tá? Deus, ele sempre quer se fazer conhecido para as pessoas, para aqueles que o busquem e procurem ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, é por intermédio da teologia que nós vamos passar a conhecer um pouco mais de Deus. Sabendo que, se a nossa teologia ou pensamento de Deus que tivermos por intermédio da interpretação ou do entendimento da teologia, será forte. Agora, se o nosso pensamento, se a nossa base teológica ela for fraca, nós também teremos um Deus fraco, um Deus derrotado, um Deus que não preza pelos seus seguidores, tá bom? Então, quanto mais nós tivermos uma teologia forte, poderosa, mais ainda o nosso Deus ele será forte e poderoso, tá bom? Então, a nossa primeira aula que nós vamos ter, que nós vamos falar, vai ser sobre a introdução à teologia. E o nosso primeiro tema, a nossa primeira aula, nós vamos tratar sobre esses aspectos que aqui está. O que é teologia? Teologia como ciência, teologia e filosofia. Tá? Então, através da teologia, ou a introdução, nós vamos abordar esses temas aqui presentes e também vamos abordar outros temas que estão inseridos em nossa apostila, porém nós não temos condições de dá-la toda, né? São 2 horas de aula, então aqui nós estamos no modo reduzido. Então nós estamos reduzindo as nossas aulas para que a gente possa ter um pouco mais de conhecimento aí, apesar de tudo que está acontecendo. Então, as nossas aulas sempre são voltadas para os pontos mais fortes, para que você possa estar fazendo uma excelente prova e ter um pouquinho mais de conhecimento da pessoa de Deus. Tá bom? Então vamos lá, gente. A introdução à teologia, tá? É ela que vai fazer com que a gente conheça um pouquinho mais de Deus. Que a gente se aproxime um pouco mais de Deus por intermédio de quê? Por intermédio do conhecimento. Então é esse conhecimento que vai nos levar um pouco mais diante de Deus. Deus sempre quer ser conhecido, se fazer conhecido do ser humano, das pessoas. Mas nem todos têm essa capacidade. Por que nem todos têm essa capacidade? Porque o conhecer de Deus, o conhecimento de Deus, vai trazer o quê? Vai trazer sacrifícios
tá? E nem todos querem ter sacrifício. Tá? Então, qual é o tipo de sacrifício? Oração, busca, jejum, leitura, não somente da palavra de Deus, mas de outros livros também, vai ajudar no seu conhecimento. Então, esses são alguns tipos de sacrifício que a pessoa vai ter para simplesmente passar a conhecer um pouco mais de Deus. Se não for assim, nós não conseguimos conhecer a Deus. Tá? Então, o que é teologia? Existem duas palavras gregas que vão definir o que é teologia. Tá? Então, a primeira palavra grega que vai definir é theo, tá? Que significa Deus. E a segunda, que é logos, ou logia, que é o quê? Que é o tratado, estudo ou pesquisa. Tá? Ou pesquisa. Então, quando nós fazemos a junção dessas duas palavras gregas, tá? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a teologia, que é o quê? Que é o estudo ou tratado sobre Deus. Tá? Então, a teologia, ela vai nos permitir estudar, pesquisar, analisar ou ter um conhecimento um pouquinho mais a respeito de Deus. É ela que vai desvendar ou vai nos dar o caminho para que a gente possa, então, compreender um pouquinho mais a respeito da pessoa de Deus. Então, a teologia é o estudo da pessoa de Deus no sentido moral, social, espiritual, eterno e assim vai sucessivamente. Por quê? Lembrando que Deus, por mais que você tente estudar, compreender, por mais que os pesquisadores tentam compreender e entender e interpretar, a gente nunca vai compreender Deus na sua totalidade, completamente. Tá? Então, o conhecimento que é muito, que nós temos hoje, mesmo assim, nós ainda estamos na superfície do conhecer de Deus. Porque Deus ele é infinitamente mais. Tá? Infinitamente mais. Então, a definição que a gente já falou lá atrás, a definição sobre Deus, é uma das definições que a gente consegue chegar um pouco mais, mas não é ainda assim, é o que cabe no nosso vocabulário, que é o quê? Deus é infinitamente bom, que em santo amor governa e rege todas as coisas. Essa é uma das definições de Deus que a gente já estudou lá atrás. Tá? Lá atrás. Então, para se entender Deus, ou para tentar definir Deus, os nossos esforços, por mais que tentamos, nós mesmo assim nunca vamos defini-lo ou compreendê-lo na sua totalidade. Tá bom? Então, o que é teologia? Tá? Teologia é simplesmente o estudo de Deus, ou a pesquisa de Deus, tá? No âmbito social, moral, tá? Pessoal e também eterno. Esse aí vai nos trazer o que é a teologia. Tá? Sabendo que a teologia também, tá? No século passado, o termo teologia ela não era muito usado para se tratar de alguma coisa. Então, quem foi o primeiro filósofo a tratar ou a usar o termo teologia em sua obra, tá? Em seu livro de pesquisa? Foi justamente quem? Foi justamente Platão. Tá? Então, Platão ele vai usar o termo teologia para quê? Para poder estudar Deus de uma forma racional, de uma forma com inteligência. Tá? Então, o apóstolo Paulo vai falar para a gente prestar um culto a Deus racional, um culto com inteligência. Tá? Por que isso, gente?
Porque quando você vai para a igreja, você tem que saber o porquê você está lá. Quando você aceitou a Cristo, você tem que saber o porquê, o motivo por que você o aceitou. Tá? Então, quando você prega, quando você canta, quando você faz qualquer coisa concernente à obra, à palavra, tá? Você precisa saber o motivo, por que a razão você está fazendo aquilo. Então, ninguém faz nada aleatoriamente, simplesmente, estou fazendo porque não. Sempre tem que haver um propósito, e sempre há um propósito. Então, quando Platão ele vai usar o termo teologia para estudar dele de uma forma racional, com raciocínio, perguntas e respostas, questionamento e outras coisas, tá? Ele queria que justamente o ser humano pudesse ter um entendimento de Deus da melhor maneira possível. Tá? Possível. Então, a teologia ela é o estudo de Deus no seu âmbito espiritual, moral, social e etc. e etc. Tá? Então, nós precisamos estudar, nós precisamos compreender, entender, tá? O básico da teologia. Tá? Porque se você tem o básico, se você conhece, tá? Você já é alguém que consegue defender ou ajudar outras pessoas, tá? Naquilo que ela precisa. Para se ter uma ideia, um exemplo, tá? Na profissão secular, principalmente nos hospitais, tá? Existe lá os profissionais na área específica, ou seja, existe lá o cardiologista, o neurologista, existe lá o ortopedista, tá? Então existe esses profissionais na área específica, mas qualquer pessoa, antes de chegar até o profissional da sua área de especialização, ele vai passar por um outro profissional que se chama que o médico, o clínico geral. Tá? O clínico geral. Talvez você não seja aí um especialista, tá? Em matrimônio, em casamento. Talvez você não seja um pastor, talvez você não seja um líder, tá? Mas no mínimo você tem que ter todo o conhecimento, uma base, tá? Do Deus ou da crença que você professa. Então, fazendo uma comparação, no mínimo, você precisa ser um clínico geral de Deus, um clínico geral espiritual, mas tem que ser o clínico geral dos bons, tá? Que vai levar a pessoa a um especialista, tá? Correto. Por quê? Porque tem um monte de clínico geral aí que se julga o cara e quer dar uma de especialista. Mas, na verdade, não. Cada um na sua área. Tá? Se você não domina aquilo ali, analisa o caso, estuda o caso, tá? E após faz o quê? Após encaminha para a pessoa que é de direito. É assim que o clínico geral, nos hospitais, nos consultórios, faz. Tá? O cara chega lá com uma dor, ele vai mandar fazer um exame, isso, aquilo. Quando pega os exames, ele vai falar, isso aqui é cardiologia, isso aqui é neurologia, isso aqui é ortopedia, e assim sucessivamente. Então, quando alguém chega perto de você, você precisa estar ser capaz de direcioná-lo para o profissional, entre aspas, espiritual, tá? Correto. O pastor, o líder do teu departamento, o líder de casal. Então você precisa direcionar essa pessoa. Tem que saber identificar o problema, o que ela tem, a razão da causa que ela está ali, que ela não consegue saber. Tá? Então nós que temos o conhecimento, ou no mínimo a base do conhecimento de Deus, precisamos direcionar essas pessoas. Então por isso, tá, que a teologia ela não é simplesmente para pastor, ela não é simplesmente para um líder de uma congregação, ela não é simplesmente para alguém que quer se destacar, filósofos, né? Bispos, né? Papas. Não,
estudar, precisa compreender um pouco mais de Deus. Tá? Precisa conhecer um pouco mais de Deus. Porque você conhecendo um pouco mais de Deus, tá? Tendo a base, você vai estar preparado para poder combater as seitas, as heresias que tentam se infiltrar dentro da sua congregação, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Você vai estar apto a quê? A identificar o problema e vai encaminhar para a pessoa que é de direito. Então, o estudo sobre Deus vai nos capacitar a compreendê-lo e a definir de fato o problema da pessoa. Tá? Então, a teologia é o estudo sobre Deus no seu âmbito social, espiritual e etc, e etc, e etc. Tá? Então, a página 9 da sua apostila vai trazer essa definição para a gente. Tá? Voltando a falar de novo. Platão foi, tá, o primeiro filósofo que usou o termo teologia para poder determinar o estudo sobre Deus de uma forma racional. Tá? De uma forma racional. Então vamos lá. Página 9. Tá? Página 9. A teologia é o estudo sobre Deus, que a etimologia da palavra teologia deixa claro essa ideia. A palavra teologia vem da junção de duas palavras gregas, tel e logos, ou logia, tá? Que vai significar estudo ou tratado. Portanto, a teologia é o estudo de Deus. Estudar teologia é buscar conceituar sobre Deus, ou seja, você vai passar a ter um conceito sobre Deus, tá? Um conceito sobre Deus a respeito da sua natureza e também da sua pessoa e também da criação. É a teologia que vai mostrar isso a respeito de Deus. Como ele vai interagir, ou como ele interage, tanto na natureza, quanto no universo, e também quanto com a sua criação, que somos nós. Tá? Então é a teologia que vai nos mostrar como ele se interage a respeito disso aí. Tá bom? Então, aí, compreender o processo de redenção na história da salvação. Tá? Então, através da teologia, você vai compreender um pouquinho mais o propósito da salvação para com a humanidade. Embaixo, Platão usou pela primeira vez o termo em sua obra A República para abordar a compreensão da natureza divina mediante a razão. Tá? Então ele vai escrever aqui, usar o termo teologia para que ao estudar a teologia ou a respeito de Deus, nós façamos isso aí de forma racional. Tá? Não é de qualquer maneira que se estuda a palavra, não é de qualquer maneira que se chega diante de Deus, não é de qualquer maneira que você vai obter conhecimento. Não. Tá? São através de perguntas e respostas, indagações e outras coisas mais. Então é a forma de quê? De pensar. A teologia vai fazer você pensar, indagar, buscar resposta e encontrar resposta. Fazer perguntas e obter perguntas. Tá? É assim que funciona. Tá bom, gente? É assim que funciona. Tá? Então, vai tratar sobre isso aí. Segundo, tá? A teologia, ela também vai nos dar uma visão de teologia como o quê? A teologia como uma ciência. Tá? Ou seja, a nossa área de atuação, a teologia na área de atuação, como também outras profissões, como a psicanálise, a antropologia, como a sociologia, como a filosofia, essas linhas de raciocínio, elas não são caracterizadas como exatas, tá? Como a matemática, tá? e outras ciências mais. Mas
a ciência, a teologia como ciência, ela vai estar na área das ciências humanas. Porque o comportamento humano, ele é um comportamento que vai variando a cada dia. Cada um tem um comportamento diferente do outro. É aí que entra o quê? É aí que entra as ciências humanas. Tá? Então, mas a teologia como ciência, por muito tempo, ela deixou de ser teologia como ciência. Por quê? Porque quando a igreja estava junto com o Estado tentava manipular a igreja. E a igreja por si, ela não é manipulável. Uma igreja saudável, baseada na palavra de Deus, ela não é manipulável por órgão nenhum. Tá? E na época primitiva, o Estado queria manipular a igreja. Então, houve-se problemas, dificuldade, e rompeu então esse laço de Estado e igreja. Tá? Estado e religião. Acabou sendo que rompido. Tá? E agora retorna novamente a teologia como ciência que vai tratar, tá? Que vai tratar o ser humano não de uma forma o quê? Exata, mas de uma forma abstrada. Ou seja, o que a teologia e outras ciências vai tratar é algo que aos nossos olhos comuns nós não conseguimos o quê? Ver, observar. Tá? Então, por isso que é chamado de abstrato. Você não consegue apalpar, pegar. Tá? Então, ela vai tratar justamente sobre isso aí. Tá? Aí, na página 10, ela vai nos dar uma noção do que é a teologia como ciência. Tá? Então vamos lá, página 10 da sua apostila, vai dizer o seguinte: a teologia como ciência. Diferente das ciências exatas e semelhante às ciências humanas, a teologia trabalha como conceito abstrato, algo que você não pode pegar, e eternos, para ser compreendido concretamente a partir de uma ótica terrena e temporal. Então, tu vai tentar pegar o espiritual para compreender no material, no terreno, algo temporal. Tá? Empreendimentos humanos caracterizados como científicos têm por finalidade perceber um objeto ou fenômeno, compreendê-lo em seu sentido e tematizá-lo. Tá? Então nós vamos observar o objeto de estudo, que é no campo das ciências humanas, tá? Que é a área que vamos atuar, a antropologia, a psicologia, a psicanálise e outras coisas mais. Então nós vamos pegar essa área, identificar, aí vamos o quê? Tematizá-las. Como quem? Como antropologia, teologia, como psicanálise, filosofia, né? Sociologia e outras coisas mais. Tá? Aí vamos. Por conceito, sabemos que a teologia trata-se do estudo da pessoa de Deus, como já vimos, mas poderíamos classificar a teologia como ciência, já que seu tema principal é algo abstrato. Tá? Então, com aquilo que eu falo, nós estamos tentando pegar algo que é espiritual, tá? E trazer para o entendimento terreno, racional. Tá? Então, para se fazer isso, nós precisamos de quê? Precisamos estudar a teologia, compreender o estudo de Deus, por intermédio do Espírito Santo. Tá bom? Então vamos lá. Certamente. Então vamos lá. A definição da teologia como ciência. Tá? Vamos lá. Isso aqui, por um lugar. Vamos lá. Além de identificar a teologia como estudo, podemos sim também identificá-la como ciência, pois a ciência é o quê? É o conjunto estruturado de conhecimento referente a Deus e sua relação com a criação. Esses conhecimentos são conquistados mediante o processo de observação, de experimentação dos acontecimentos divinos e naturais, tá? O que possui estrutura própria de observação. Então, é isso que a teologia como ciência vai fazer o quê? Vai nos trazer, porque vai ser o conjunto, tá, das coisas do conhecimento de Deus
que vai nos fazer entendê-la tanto no seu âmbito espiritual quanto no seu âmbito natural. Tá? Então, isso aqui é muito importante também. Aí, temos aqui a teologia e a filosofia. Tá? A teologia e a filosofia. O que é isso aqui, gente? Tá? Antes de tudo, os tempos primórdios, na era da igreja primitiva, tá? Os teólogos que eram chamados, na verdade, na época de apologistas, hoje nós chamamos teólogo, mas na época era apologista e outros nomes que se davam, tá? Que a gente não tem como estudá-los todos aqui, mas só para você ter uma ideia. Tá? Os teólogos da época, eles não tinham nenhum problema com os filósofos, tá? Com os filósofos. Pelo contrário, Justo Martins, tá? Flávio Justo Martins, ele era considerado também como um filósofo, tá? Ele se achava, porque a filosofia é pensar. A teologia também, ela vai fazer você pensar de acordo com aquilo que Deus vai se revelar para você. De uma certa forma, os teólogos eram considerados como um filósofo. Só que os filósofos que não eram teólogos, eles estavam trazendo o quê? Problemas, dificuldade, interpretação errônea da palavra de Deus e indagando todos os ensinamentos dos apóstolos, tanto os escritos de Paulo, de Pedro, de João. Então, esses filósofos estavam trazendo heresias para dentro da igreja. Tá? Dentro da igreja. Aí, a era dos apóstolos acaba e quem vai defender então, ou quem vai ir de encontro a esses ensinamentos falsos, são os teólogos, que eram os apologistas da época. Eles que vão defender, eles que vão lutar para que o pensamento ou a filosofia desses camaradas, que eram falsas, não pudesse acabar com a igreja. Tá? Então, hoje, tá? Quem cuida da igreja? Tá? O pastor com os seus subordinados, que estão o quê? Que têm o conhecimento da teologia para que não possam ser o quê? Enganados. Tá? Para que não possam ser ludibriados por filosofias vãs, enganosas. Aqueles camaradas que vêm com lábias, né? Cheio de palavrinhas boas, suaves, mas na verdade são lobos. Tá? São lobos tão investidos aí de ovelhas. Então, é aí que a teologia entra para poder identificar se a interpretação que ele deu é certa ou errada. Então, por isso que todos têm que estudar teologia. Tá? Então, a página 13 e a página 14 vai nos falar um pouquinho a respeito disso aí. Vamos lá. Página 13 da sua apostila. A teologia é a ciência do comportamento humano. Tá? Vamos lá. A teologia não se deve ser considerada como estando no mesmo patamar de outras ciências humanas, como a psicologia e a ética, que ajudam o ser humano a conhecer a si mesmo. Então, a teologia, ela não deve estar no mesmo patamar, tá? De conhecimentos humanos a respeito de outras ciências, que é a psicologia e a ética, que vai fazer o quê? Que vai fazer o homem conhecer a si mesmo. Tá? A psicologia, a sociologia, ela vai tratar o homem como homem. É isso que vai fazer. A teologia não. A teologia ela é diferente. Por isso que a teologia ela vai estar um passo acima. Por quê? Porque a teologia ela vai agir de forma diferente. Enquanto a psicologia, a ética, tá, vai fazer que o homem conheça a si mesmo, a teologia ela vai fazer primeiro que o homem conheça a Deus para depois se conhecer. Então, primeiro, nós temos que conhecer o nosso Criador para depois, então, conhecermos a nós mesmos. É por isso que tem muitas pessoas doentes, tem muitas pessoas com problema. O cara vai várias vezes no psicólogo, no psicanálise.
cara vai várias vezes nessas sessões e continua a mesma coisa, nunca é curado. Por quê? Está tratando no modo errado. Tá? Tá tratando no modo errado. Então, o que, que a teologia faz? O que, que ela vai fazer? Ela vai fazer primeiro você conhecer o seu Criador. A partir do momento que você conhece o seu Criador, você vai passar também a se conhecer. Por que isso? A Bíblia vai falar, Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nada mais melhor conhecer o nosso Criador para depois, então, conhecermos a nós mesmos. Tá? Não adianta eu querer tentar me conhecer primeiro para depois conhecer a Deus. Vai chegar uma hora, filho, que não vai dar certo. Tá? Então, o tratamento humano só vai servir para ali. E a pessoa vai continuar sem o conhecimento de Deus. Mas o que Deus quer é que a pessoa tenha tanto o conhecimento dele quanto o conhecimento de si mesmo. Tá? As ciências humanas comum só vai fazer o homem conhecer a si mesmo. A teologia não. Ela vai fazer o homem conhecer a Deus e também a si mesmo. Tá? Essa é a função da teologia. Vamos lá, vamos lá. Aí vai dizer o seguinte: conhecer a si mesmo, mas a ela se destaca por nos conduzir, a teologia nos destaca por nos conduzir ao conhecimento transcendental, que é o conhecimento da divindade, podendo então o homem conhecer a si mesmo sob o prisma da imagem e semelhança de Deus, seu Criador. Tá? Então é isso que vai fazer a teologia. Tá? Aí a página 14 vai falar o seguinte: a teologia e a filosofia. Aquilo que eu falei. Antes sempre eles andavam juntos, não tinha problema. O que estava trazendo problema era os filósofos. Conhecimento tentando introduzir erradamente dentro da igreja. Os teólogos, então, ou os apologistas da época, que eram chamados, eles vinham então e combatia esses falsos ensinamentos que estavam sendo treinados. Tá? Então vamos lá. Página 14. Teologia e filosofia. Surge no século II um grupo de mestre cristão conhecido como apologista, que se ocupam, entre outras funções, de responder aos filósofos que faziam frente às evidências do cristianismo, provocando polêmicas quanto à fé difundida pelos apóstolos. Tá? Então, a missão dos teólogos, ou a missão dos apologistas, era desfazer tudo que os filósofos haviam feito de contrário aos ensinamentos dos apóstolos, tá? Baseado nas escrituras. Tá? Então, quem foi, na época, um dos maiores defensores, tá? Que estava defendendo aí a igreja desses pensadores maldosos, incrédulos e hereges? Tá? Temos aí. Então, foi Justino Martim. Flávio Justino Martim. Foi um dos apologistas, né, da época mais conhecido, que se levantou para combater as falsas heresias e falsos ensinamentos que estavam tentando ser introduzidos dentro da igreja naquela época, da igreja primitiva. Tá? Então ele vai fazer justamente isso aí. Tá? Então, um dos apologistas, um dos mais conhecidos, foi Flávio Justino, ou Justino Martim. Tá? Então, esse cara aí é ele que vai defender e vai desfazer todo o mal que os filósofos da época fizeram. Tá? Então, a partir daí, gente, começou então o quê? Começou então a surgir homens que realmente se preocupavam com a obra, com o cristianismo, com o ensinamento verdadeiro, com o ensinamento suave da palavra de Deus. Tá? Então nós temos aí, entre outros, pena que não tem como a gente estudar isso aqui pessoalmente, todo mundo junto, tá? Mas entre outros nós temos aí, vamos lá, Irineu, Tertuliano, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmina, temos aí Justino Martim,
temos aí Orígene, temos aí Cipriano, Eusébio de Cesareia, Crisóstomo, temos aí Agostinho, tá? Temos aí Tomás de Aquino, mas quem? Martim Lutero, temos aí também João Calvino e também temos aí Hermínio, Jacó Hermínio, tá? Então, temos esses reformadores da época que se levantaram na era pós-apostólica, tá? Que temos aí os pais apostólicos que se levantaram, temos aí também mas quem temos aí? Os apologistas, né, que eram os teólogos da época, os polemistas que também combatiam, tinham essas três classes aí que se levantou na época com esses nomes aí, tá? Então, temos aí a teologia e a filosofia, que não era para se contradizer, tá? Mas Justo Martins queria pegar o pensamento dos filósofos, que eram alguns bons, para poder levar ao cristianismo, para poder levantar o cristianismo em termos de conhecimento saudável, pleno e perfeito. Só que, infelizmente, a maioria dos filósofos da época não queriam, apenas queriam o conhecimento humano, o conhecimento que vinha de si mesmo, e por conta disso, eles indagavam, tá? Contradiziam os ensinamentos dos apóstolos que vinham na época. Então, Flávio Justo Martins, um dos maiores combatentes, tá, das heresias da época, vai justamente se levantar como um apologista para poder defender, lutar em favor do cristianismo. Tá bom, gente? Então nós encerramos a nossa aula por aqui. Que Deus possa te abençoar e você possa continuar estudando aí a sua apostila. Tá? Então essa, gente, é a nossa primeira aula a respeito da introdução teológica. Tá? E o tema de hoje foi esse aqui. O que é teologia? Teologia como ciência e teologia e filosofia. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Graça e paz.